deixa eu conversar um pouco com o Leonardo, o doutor Leonardo, que está conosco também à distância, porque ele tem tempo limitado aqui. E, doutor, eu gostaria muito que o senhor, mencionasse para a gente que visão que o senhor tem sobre esse ano, esse ato que marcou, esse evento que marcou hoje, os atos do 8 de janeiro de 2023 e todas essas questões que foram colocadas aqui pelo doutor Bonilha sobre a forma como os casos vêm sendo tratados e juridicamente discutidos. Muito boa noite, prazer recebê-lo. Boa noite, Evandro. O prazer é meu. Queria agradecer a equipe da Jovem Pan pelo convite, pelo esforço. A tempestade não me deixou chegar em São Paulo hoje, eu estou tendo que participar remota aqui. Gostaria muito de estar com o Piperno, com o Cittadini, com o Bonilha e especialmente nosso conselheiro aí da OAB, Nelson Kobayashi. Vou tentar colaborar da maneira limitada aqui à distância. Em relação aos atos, vejam bem, a tempestade, ela nunca cai na hora e no momento em que as nuvens se formam. Então, se 8 de janeiro foi uma tempestade da democracia brasileira, a gente tem que entender, tentar entender, é muito difícil, onde ela se formou. Quando as nuvens começaram a ficar carregadas, de onde as nuvens vieram e por que as nuvens se chocaram ali naquele dia 8. Como bem disse o Bonilha aqui agora, em 2021, o legislador introduziu os crimes contra o Estado de Direito, contra a democracia, esses crimes estão sendo processados no Código Penal. Então, olha só, o que significa isso? Quando a sociedade decide criminalizar uma conduta, a sociedade está olhando alguma coisa que está acontecendo, faz um recorte e traz para dentro do Código Penal. Matar alguém é crime. Por que o legislador, alguma hora, achou que matar alguém tinha que ser crime? Porque tinha alguém matando alguém. Se em 2021 o parlamento promulgou e o presidente Jair Bolsonaro sancionaram a lei com esses crimes, é porque já naquele momento a sociedade brasileira estava vendo com preocupação condutas atentatórias ao Estado Democrático de Direito e à democracia. Era um alerta. Não se criminaliza condutas à toa. A gente poderia e deveria voltar para 2013. Todo mundo que está tentando estudar, melhor do que eu, que sou só advogado, tentando estudar esse momento de crise na democracia que não é brasileira, crise na democracia ocidental, crise na democracia representativa, toma o 2013, os movimentos de rua de 2013, como ponto de partida da crise da democracia brasileira. Então a gente tem que entender o que vem sendo fomentado: polarização, falta de crença nos partidos políticos, antipolítica. O sentimento de antipolítica é péssimo. A sociedade que nega a política é uma sociedade suicida, enquanto corpo social. Então a gente tem que tentar entender, e claro, hoje é difícil, no espaço aqui, embora um espaço bom de debate, tentar entender, mas é certo que fulanizar o general, o presidente, aquelas pessoas, os velhinhos, empobrece a dimensão de entender o que aconteceu, a tempestade que caiu no 8 de janeiro. Ela começou a se formar antes de 2013. Então nós estamos aqui tentando pensar, tentando entender, somos eleitores, somos pais, somos profissionais, temos nossas famílias, precisamos entender por que a democracia anda tão questionada, o que ela não está oferecendo de bom para a população. E o que nós não estamos comunicando bem à população, a democracia. E aí vale lembrar, já vou terminar com esse ponto, que democracia para o corpo social é como oxigênio para o corpo humano. Só com oxigênio a gente não enxerga, a gente não sente o cheiro, a gente não consegue pegar. A gente só percebe a importância do oxigênio quando ele falta. É assim para o corpo humano e a democracia é assim para o corpo social. A gente pode não enxergar, a gente pode não segurar, a gente não pode não vislumbrar, a gente pode não entender o quanto ela faz falta, mas a gente só percebe a importância quando a gente começa a ficar asfixiado. E a gente tem uma geração hoje que, felizmente, foi criada em regime democrático. E é importante retomar, e aí os mais velhos precisam vir ao palco e falar para nós o quanto foi difícil viver sem democracia. Nós não estaríamos aqui debatendo se não houvesse democracia. Exatamente. As pessoas não iam conviver na rua como convive hoje. Então isso é muito importante. Então eu acho que a gente tem que entender
por que a democracia vem sendo questionada e por que estamos tendo tanta dificuldade de comunicar, especialmente para a geração mais nova, ou as gerações mais novas, a importância da democracia. E quanto aos processos, para não me deixar essa resposta, você me fez a pergunta, eu atuo nos processos, no inquérito, no 8 de setembro, então o código de ética, nosso comércio claro. o código de ética manda que eu seja comedido nesse ponto e não fale nada sobre o caso concreto em si. Posso falar uma coisa, que é jurídica, para pegar o gancho do Bonilha. Eu estou questionando, assim como outros colegas, a competência do Supremo Tribunal Federal para processar esses crimes. Existe um problema de competência e isso não é nada que eu não possa comentar, porque isso é uma tese jurídica. Em relação ao mais, eu estou profissionalmente limitado. Claro. Essa é a minha colaboração de início aqui. Obrigado.